Olá, paz do Senhor, tudo bom? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a oração. Todos nós devemos orar. Não é só a mamãe, não é só o papai, não. Não é só o pastor, não é só os irmãos da igreja, todo mundo, até você. Mas eu sou criança, sim, as crianças devem orar. Mas o que a gente pode orar? Então vamos lá. A Bíblia tem muitos exemplos falando de oração, de pessoas que oraram, pedindo para Deus curar, pedindo para Deus fazer um milagre. Por exemplo, Moisés, ele orou para Deus e Deus falou o que para ele? Moisés, toca nas águas. Por quê? Moisés tinha tirado o povo do Egito e eles iam atravessar o deserto para chegar na Terra Prometida. Só que Faraó começou a perseguir eles porque Faraó não queria deixar. Faraó era malvado, era um rei muito malvado. Então chamou o exército e eles foram atrás do povo porque não queria deixar o povo ir. E aí, na frente deles tinha um rio. Eles saíram do Egito, foram andando. Quando chegou numa parte, tinha um rio. E não tinha como as pessoas fugirem, porque era um rio, era um mar muito grande, né? Não dava para todo mundo nadar, porque tinha bebê, tinha criança, tinha animais junto com eles, né? Que eram as coisas dele, era a mudança deles. E aí Moisés orou a Deus. E agora, Senhor? Aí Deus falou, toca nas águas. E o mar se abriu, né? Abriu assim, separou as águas de um lado e outro. E ficou ali no meio, seco. Eles conseguiram passar, né? Então, Deus faz milagres, mas a gente precisa orar. Então, mas para quem que você vai orar? Você vai orar pela sua família. Você apresenta, Senhor Deus, abençoa o papai, a mamãe. Se você tem irmãos, você apresenta a sua irmãzinha, o seu irmãozinho. Então, se a sua mãe está grávida, você ora para Deus abençoar o bebezinho que está na barriga da sua mãe, para na hora que for nascer, que Deus venha abençoar, que dê tudo certo, não é verdade? Porque tem os bebezinhos que nascem doente, ou então a mamãe fica doente. Então, você ora para Deus livrar a sua mamãe e o seu irmãozinho, ou então a sua irmãzinha que está na barriga da mamãe. É assim, a gente tem que orar. Então, você ora para o papai, para Deus abrir uma porta de emprego se o seu papai está desempregado. Ou então, se o seu tio, a sua tia, se tiver alguém doente na sua família, você ora, porque Deus pode curar. Se você sonhar que está orando por aquela pessoa, você vai lá e ora, porque Deus vai curar através de você. Sério? Sim, Deus cura. Quando Jesus veio na terra, ele colocava a mão na cabeça das pessoas e pedia para Deus curar. E as pessoas eram curadas, né? Ressuscitou até morto, imagina? Pois é tudo pela fé. A gente tem que acreditar que Deus está ouvindo a nossa oração. E Ele ouve a nossa oração. Lá, ó, pega lá a sua Bíblia, que nós vamos decorar um versículo para falar sobre a oração, tá bom? Vai lá, e quando você ouvir, você vai aprender esse versículo e você vai falar para as pessoas que você aprendeu um versículo hoje, tá bom? Pegou a Bíblia? Então você vai abrir lá no finzinho da Bíblia. Não é no livro de Apocalipse, é lá no finzinho, livro de 1 Pedro, capítulo 3, versículo 12. Se você tem dificuldade, pede ajuda para uma pessoa que está perto de você, para nós lermos junto. Cada Bíblia tem umas Bíblias que é diferente, então na hora que eu for ler, às vezes a sua Bíblia pode estar um pouquinho diferente, mas quer dizer a mesma coisa, às vezes só muda um pouquinho as palavras. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 12. Pronto? Vamos ler? Porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos às suas orações. Mas o rosto do Senhor é contra os que fazem males, ou mal, né? Vamos de novo? Eu vou falar e você vai repetir. Porque os olhos do Senhor
estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos às suas orações. Mas o rosto do Senhor é contra os que fazem males. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 12. Vamos de novo? Repete aí, bem alto. Porque os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos atentos às suas orações. Mas o rosto do Senhor é contra os que fazem males. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 12. Você acabou de decorar um versículo. É assim que a gente aprende a Bíblia. A gente fica repetindo o capítulo e o versículo, né? Então, quem são os justos, né? Porque fala assim, os olhos do Senhor estão sobre os justos. Os justos somos nós, que fazemos o bem, que não mentimos, que não roubamos, que não pegamos as coisas escondidas. Somos justos. Se você pega alguma coisa escondida e não fala para sua mãe, Deus tá vendo, ó, os olhos do Senhor estão. Ou seja, ele vê tudo. Ele tá vendo. Então, não pegue mais as coisas escondidas na geladeira. Não pega. Tem que avisar. Mamãe, eu quero um Danone. Eu quero comer uma fruta. Eu quero... Entendeu? Você pede. Não pode ficar pegando dinheiro na bolsa da mamãe escondido, que é feio, é pecado. Tá bom? Tem que pedir. Quando você for na casa de alguém, você não pode pegar as coisas assim, ficar curiando. Não. Sim, ficar quietinho, sentado, tá bom? Então, aí vem falando aqui que o rosto do Senhor é contra os que fazem coisas malvadas. Então, Deus não gosta das pessoas que fica triste das pessoas que fazem coisas feias, né? Que roubam, que mentem. Tem criança que bate, que xinga. Deus não gosta disso. Então, quando você for orar, você vai orar por essas crianças, né? Para Deus libertar, para Deus salvar, para Deus ajudar essa criança, que tem criança que é nervosa, que bate na mãe, sim. Tem criança que bate no pai, que xinga. Você tem que orar por essas crianças. Você ora pelas crianças da sua escola, porque tem criança que bate até na professora, que eu já vi, né? Tem criança que xinga a professora, que fala palavrão, tem criança que vai para a diretoria todo dia, né? Aí na sua escola tem criança que vai na diretoria? Então, por quê? Porque não quer obedecer a professora. Nós temos que obedecer a professora. Você vai orar também pelas crianças da sua rua, porque tem criança que fica na rua o dia inteiro, não gosta de tomar banho, não gosta de comer. Quando a mamãe faz a nossa comida, é para o nosso bem. Nós temos que se alimentar de frutas, verdura, legumes. Ai, mas eu não gosto de cenoura. Mas cenoura tem muita vitamina, sabia? Salgadinho não tem vitamina, bala não tem vitamina, pirulito não tem vitamina. Tem os momentos certos de você pegar uma bala, que a mamãe vai te dar na hora certa. Então, tem criança que só quer comer doce o dia inteiro. Isso não é bom para o nosso corpo. Como que você vai crescer saudável? Tá bom? Então, você vai orar, né, pelas crianças da sua rua. Tem criança que chora para não tomar banho. Tomara que você não seja assim, né? Então, que banho é higiene. Deus gosta das pessoas limpinhas. Então, você vai orar pela família, eu já falei, né? Pelas crianças. Você pode orar pelas crianças do mundo todo. Mas Deus vai ouvir. Sim, acabamos de ler que os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos às suas orações, não é verdade? Então, Ele ouve. Para Deus abençoar as criancinhas do Japão, da África, as criancinhas lá dos Estados Unidos, as criancinhas lá da Rússia. Deus ouve a nossa oração. Então, Ele vai abençoar as crianças dos lugares que você for falar. As crianças que moram na rua, você tem que orar pelos moradores de rua, né? Tem muita gente que passa fome, que mora lá embaixo do viaduto, que mora na rua, que dorme na calçada, né?
Tem que orar por essas pessoas para Deus abençoar eles, preparar um lar para eles, não é verdade? Tem crianças que moram em abrigos, que não tem pai, que não tem mãe, então elas moram nesses lugares que a prefeitura constrói e tem assim um tutor que cuida deles, né? Mas não é igual a nossa casa, que nem você tem sua mãe ou seu pai, você mora com a sua tia, você tem sua comida, você tem as suas coisinhas. Lá eles compartilham tudo, né? Tudo compartilhado lá no abrigo. Então, às vezes eles ficam sozinhos, eles não têm um colo, às vezes você tá no colo da sua mãe, né? Sua mãe pega você no colo. E lá eles não têm um colo, não tem ninguém para abraçar eles, coitados. Então você tem que orar por essas crianças que moram no abrigo. Ora para Deus preparar uma mãe para eles, porque lá eles ficam na adoção, né? Então tem gente que adota criança, né, para ser filho. E aí você pode orar para Deus preparar uma mãe para eles, um lar para eles, né, uma casa, tá bom? Você pode orar pelas pessoas que estão nos hospitais. Então tem pessoas que estão tão doentes, que fica internada, né? Tem gente que tá com Covid, que tá lá internado, coitado. E as pessoas ficam internadas, fica lá porque precisa tomar remédio, precisa ficar em observação, né? Os médicos ficam entrando lá, conversando com essa pessoa. Então, até mesmo criança que fica internada. Então, você tem que orar por eles, para Deus curar eles. E salvar eles também, né? Porque tem pessoas que estão nos hospitais, na rua, nos abrigos, que não conhecem a Cristo. Então, você tem que orar para Deus salvar eles, abençoar, curar, tá bom? Você tem que orar também pelas pessoas que estão presas, né? Coitado dos presos. Eles fizeram uma maldade e a polícia pegou eles e levou eles, estão presos. Então, tem muito preso que é triste, que eles têm tristeza no coração. Tem muitos presos que têm saudade da família, porque eles não podem ver a família dele, né? Tem pessoa que está presa lá porque matou alguém, que cometeu alguma coisa muito ruim e a polícia prendeu eles, né? Mas eles precisam de Cristo. As pessoas que cometem esse tipo de pecado, porque é um pecado matar alguém, é pecado. Roubar, né? É pecado. Então, eles não conhecem a Cristo. Então, essas pessoas precisam de oração. Porque tem gente que fica com raiva das pessoas que são presas. Mas a gente não pode ter raiva. Porque Jesus não tem raiva das pessoas. Não tem raiva de nós, né? Então, nós não devemos ter raiva deles. Nós devemos orar por eles, tá bom? Então, nós já falamos das crianças, da escola, da rua, da família, dos hospitais, dos moradores de ruas, né, dos presídios, dos abrigos. Agora, você também pode orar, sabe por quem? Pelas pessoas que estão dentro de casa, porque não pode sair, né? Porque por causa da Covid, a gente tem que se cuidar e ficar dentro de casa. E tem muitas pessoas que não conhecem a Cristo, que não têm uma Bíblia para ler. Elas ficam preocupadas, com medo. Tem gente que fica com tanto medo de pegar essa doença. A gente não precisa ficar com medo, porque Deus cuida de nós, né? Deus cuida da nossa família, não deixa a gente pegar essa doença. Mas tem pessoas que não têm a Cristo e elas ficam muito preocupadas. Ai, meu Deus, ninguém pode vir aqui no meu portão. Ai, eu não posso nem olhar lá na rua, senão eu posso pegar a doença. Tem gente que é assim. Então, elas ficam tristes porque não pode sair para ver a família, não pode sair, né? Então, elas ficam tão preocupadas que às vezes não conseguem nem dormir à noite. Tem pessoas que estão desempregadas, né? Perdeu o serviço, saiu da empresa que trabalha, está desempregada, às vezes está passando necessidade. Você tem que orar por essas pessoas, para Deus abrir a porta, para Deus preparar o alimento para essas pessoas, porque você tem seu alimento aí, né? Você já tomou seu café, você já almoçou, então vai almoçar, ou então você já jantou, ou vai jantar. Você tem a sua comida aí. Mas tem gente que não tem coisa dentro de casa para comer. Não tem nem dinheiro para comer, não é verdade? Você ora para Deus preparar as coisas para essa pessoa, né? Preparar alimento,
preparar dinheiro para comprar, né? Porque aí a sua mamãe e o seu papai, eles têm, você tem o que comer, você tem às vezes suquinho de fruta para tomar, que não é bom ficar tomando muito refrigerante, tá bom? Porque refrigerante tem muito açúcar, é verdade. Então é bom suco de fruta, natural, tá bom? Então você ora, porque às vezes essas pessoas não têm dinheiro para comprar nenhuma fruta, coitadas, né? Então a gente tem que orar, tá bom? Então, você tem todo esse monte de gente para orar. Quando você for dobrar o joelho, você pode orar. Quando você acordar, você vai lá, escova os dentes, né? Arruma o cabelo, para não ficar toda descabelada, né? Que a gente tem que se arrumar, mesmo que tá dentro de casa. Ah, eu vou se arrumar só para sair. Não. Você tá dentro de casa, tem que estar bonitinha, bonitinho, tá bom? Escova os dentes, troca de roupa se você dorme de pijama. Porque tem criança que fica de pijama o dia inteiro. O pijama serve para dormir, não serve para ficar andando pela casa. Não, pijama só serve para dormir. Então, você escova seus dentes, arruma seu cabelo, coloca uma roupa bonitinha para ficar dentro de casa e aí você dobra o joelho. Papai do céu, obrigada pela noite que eu dormi bem, foi tranquilo o meu sono, muito obrigada, porque o sono, quem abençoa o nosso sono é Deus, sabia? Porque tem criança que não dorme bem à noite, que fica com medo, quer dormir com a mãe, com o pai, porque tem medo, que sonha coisas feias, né? E aí a criança fica com medo. Se você tem esses sonhos, você precisa orar, tá bom? Pedir para Deus tirar esse mal, porque tudo é o inimigo. A gente não vê ele. Às vezes ele aparece nos nossos sonhos, a gente tem que repreender em nome de Jesus. Tem que falar em nome de Jesus. É assim. Em nome de Jesus, todo mal sai. Porque eu vou dormir agora, se você vai dormir, né? Se tá de noite, aí você vai dormir, então você vai orar. Você vai agradecer a Deus pelo dia. Aí depois você vai pedir a Deus para abençoar o sono das crianças. É assim. E vai pedir para Deus abençoar o seu sono. Aí, se você sabe que às vezes você vai ficar com medo, então você vai falar assim: em nome de Jesus, todo medo sai. Tem que falar assim. Tem que falar com autoridade. Não precisa ficar, ai, tô com medo. Não, tem que falar com autoridade, tá bom? Porque Deus, ele vai proteger o seu sono. E aí você dorme. Quando você acordar, você vai dobrar o joelho e vai agradecer a Deus porque você dormiu bem, né? Você vai agradecer a Deus que você dormiu, você tá bem, sua família tá bem, tá todo mundo bem. Aí você vai agradecer. Obrigada pela noite de sono. Obrigada pelo café da manhã que eu vou tomar agora, né? Você pode orar também no horário do almoço. Quando você for comer, você agradece a Deus pela comida. Você pode orar à tarde, se você tem um tempinho à tarde. Claro que você tem um tempinho, porque você é criança, né? Você tem todo o tempo do mundo. Então, você pode marcar lá no papelzinho que as pessoas por quem você deve orar. Então, você vai dobrar o joelho e vai orar pela família, pelas crianças da escola, da sua rua, pelas pessoas que moram na rua, pelas crianças que moram na rua, pelas crianças dos outros países. É assim, tá bom? E quando você terminar a sua oração, aí você vai falar assim: em nome de Jesus, amém. Porque toda vez que a gente for orar, a gente tem que terminar a oração falando essa frase: em nome de Jesus, amém. Tá bom? E o versículo? Você lembra do versículo? 1 Pedro, capítulo 3, versículo 12. Porque os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos atentos às suas orações. Mas o rosto do Senhor é contra os que fazem males. Agora vamos cantar uma musiquinha do versículo. Para você aprender, você vai cantar para sua mamãe. Porque os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos atentos às suas orações. Mas o rosto do Senhor é contra os que fazem males. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 12. Porque os olhos do Senhor
estão sobre os justos, e os seus ouvidos atentam às suas orações. Mas o rosto do Senhor é contra os que fazem males. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 12. Muito bem, olha só, você aprendeu. Agora nós vamos terminar. Então, um beijo no seu coração, fica com Deus e até a próxima.